boa noite. Bem-vindos. Já falar de banho e tosa, hoje é o foco central. Antes eu queria fazer uma observação. Eu estava esperando agora dar 7h05 para as pessoas irem entrando, né? E não por acaso, eu tenho certeza que tem algumas pessoas que estão participando de tudo, né? A gente faz live, vocês participam, troca ideia comigo lá no Instagram, responde pesquisa lá no Telegram. Então, assim, parabéns, vocês estão fazendo jus ao valor que vocês estão pagando mensalmente para poder usufruir aqui do programa. E não à toa, peguei aqui alguns que eu talvez mais interaja, né, ou mais veja o nome aqui, né? Danilo, se não me engano, é de Salvador, Felipe, falo bastante com ele, Tomás, Diogo, do estado do Tocantins, Júnia, Santana de Parnaíba, se não me engano, Adriano, Minas Gerais, se não me engano, que está para montar um banho e tosa, e o Jonathan de João Pessoa, né? Acho que pelo menos desses aqui que eu citei, devem ter outros, mas esses acho que são nomes que eu acho que interajo mais já há algum tempo, né? Eu acho que todos vocês, ou quase todos vocês, já me passaram um depoimento dizendo que a loja de vocês cresceu. Teve gente que dobrou de faturamento, me lembro de ter feito uma mentoria com o Danilo, que ele saiu de 300 e poucos banhos, foi para 700. A Júnia também já me deu feedback, o Adriano me deu depoimento, Jonathan também. Então, assim, por que eu estou falando isso? Primeiro, parabéns, mas assim, não é à toa que quem está tendo resultado é quem participa, né? É quem participa, é quem pega, assiste a aula, coloca em prática, quem entendeu que o meio para você crescer realmente é você executar as coisas que você aprende, e muito mais do que um desconto num preço, alguma promoção, alguma coisa desse tipo. Então, só queria reforçar isso para vocês. E é sempre um desafio para nós ter o engajamento, né? Nós estamos com 110, quase 110 lojas afiliadas, e a gente agora aqui está com 29, né? Tirando 2, 3 aqui da nossa equipe, então daria 25. Então, o que é isso? Dá 20%, né? Entendo que todo mundo não pode participar toda vez, mas vocês que estão aqui, para quem está chegando agora, né? Já vi uns nomes novos aqui também, a Lidiane, outras pessoas que eu vi que entrou agora recentemente no programa. O Raul também está sempre, não posso deixar de falar dele. Participem e com consistência, né? Assistam sempre, assistam as aulas, porque é isso, não é à toa que os que eu estou vendo aqui são os que, pelo menos o que eu sei, que estão tendo resultado bastante bom, bastante interessante. Só para fazer esse comentário. Pronto, fechei aqui a lista de participantes e vamos lá. Gente, antes da gente falar de banho e tosa, que é a Lu que vai conduzir, eu vou falar para quem não ouviu e vou reforçar para quem já ouviu movimentos que estão acontecendo no mercado e que vão ter um impacto direto em quem não comprar a briga certa. Também é a frase que eu costumo usar, né? Vamos recapitular o que aconteceu no mercado pet com os principais players no ano de 2020. Logo quando começou a pandemia, em março, na sequência, na primeira semana de abril, a Pet Love, que todo mundo deve conhecer, a maior loja online de pet do Brasil, ela recebeu o aporte lá de, se eu não me engano, 250 milhões de reais de fundos de investimento. Alguém fecha o som, por favor? Se vocês puderem fechar o som. Ela tá dando eco. Obrigado. A Pet Love recebeu um investimento lá milionário, né? Então, 200, 300 milhões de reais. E o que vai acontecer com esse dinheirão todo que entra lá, né? Aumenta a concorrência de preço, aumenta o investimento. Gente, precisa fechar o microfone, por favor. Ou você sabe fechá-lo? Você sabe travar os outros? Deixa eu ver quem está aberto aqui. Tem alguém aberto? Errou, é o Felipe. É o Felipe. Eu vou fechar aqui. Espera aí. Desativar o som. Não consegui. Acho que é você que tem que fazer isso. Não foi. Acho que foi. Boa, agora foi. Desculpa, gente. Já fechou. Tá. Então, aí a Pet Love recebeu um investimento lá milionário de 200, 300 milhões de reais. E o que ela vai fazer? Ela vai patrocinar um monte de live, vai ganhar mais visibilidade, ela vai pressionar o preço, ela vai comprar mais barato da própria indústria,
ela vai montar novos centros de distribuição e o discurso dela vai ser sempre em cima do preço, do prazo de entrega e da variedade que tem, né? Porque é uma prateleira infinita e vai cada vez mais pressionar preço no mercado. Depois, na sequência, a gente teve a Zidog, que vocês conhecem, isso eu queria explicar melhor para vocês. A Zidog é uma marca que provavelmente vende nas lojas de vocês, assim como vende nas nossas, né? Só que a Zidog, inicialmente, ela era um fornecedor de coleira, né? Tem vários outros produtos, por sinal, são produtos muito legais, bacana o design, tem uma marca por trás, mas ela, depois que cresceu, ela captou também no mercado, recebeu, acho que 100 milhões de reais de investimento, então, sempre essas safras bem altas, né? E aí, para onde vai esse dinheiro? Para a Zinal. Vocês sabem o que é a Zinal? Eu vou explicar para vocês. A Zinal é um concorrente seu, é um concorrente nosso, são pet shops. Então, agora a Zidog tem um braço que chama Zinal e ela vende tapete, ração, não faz serviço, tá? Ela vende produto, medicamento, tudo que vende na sua loja vende na Zinal. Só que a Zinal, você não enxerga ela, você não vê ela, são as lojas escuras, chama-se dark stores em inglês, né, que é o termo que se usa. E provavelmente ela já está aí próxima a você, se você é de São Paulo ou se você é do Rio de Janeiro. Por enquanto está nesses dois estados, mas vai para o Brasil todo. Então ela pega, é uma loja que não tem fachada, você não enxerga a loja, é um galpão que fica lá lacrado e ela monta um pet shop lá dentro. E como tem uma base de clientes da Zidog muito grande, que compram Zidog, que são fãs da marca, ela pega lá a base de dados, por isso que a gente enche a paciência de vocês para vocês pegarem dados, entenderem o histórico do consumidor, e ela fala, bom, esse cara aqui, a gente já sabe o comportamento de compra dele, por exemplo, com acessório, por exemplo, com um tapete higiênico que a Zidog já vendia pelo site, né? E através dos próprios parceiros. E agora ela começa a oferecer outros produtos. Então, virou um concorrente direto seu, né? E qual que é o apelo lá? Preço e prazo de entrega. Você compra e te entrega em 1 hora, 2 horas, e se você faz lá uma assinatura, ele vai te dar 15% de desconto na sua primeira compra, em ração, em medicamento, não importa o que você comprar. Então, perceba, é mais um cara brigando por preço e um cara invisível. Você não enxerga esse cara agora que está do seu lado, com uma motinho, o cara entrou, ele tem o dado, compra pelo aplicativo e chega do lado, tá? Ele não tem serviço. Depois, agora, semana passada, eu até gravei um vídeo para falar isso, para explicar. A Petz, ela abriu capital na Bolsa de Valores aqui de São Paulo e captou nada menos do que 3 bilhões de reais. Não é milhões, não é bilhões de reais, né? E o que ela vai fazer com esse dinheiro? Ela vai abrir mais lojas grandes, aquela loja grande que chega, assusta, incomoda. Ela vai botar o pé no online, vai também entrar nessa de, puta, a Zidog está dando 15, agora a Petz vai dar mais 15, agora o outro vai dar mais 10, a Zidog vai entregar em 1 hora, a Petz vai entregar em 30 minutos. Então, assim, é mais um cara com muito dinheiro no bolso que vai entrar que vai acelerar todo esse processo, né? Então, eu sempre falo isso, mas tem gente nova também no programa, eu sempre acho válido reforçar. Qual que é a conclusão disso que eu estou falando? A Pet Love, a Zinal agora, que vocês entenderam o que é a Zinal com as lojas, com as dark stores, né? A Pets e a Cobase, que tem um caixa muito grande, esses 4 caras, eles estão competindo pela mesma coisa, preço, prazo e venda online. Entendam isso bem, é importante ficar bem claro, e não só ficar claro para você, ficar claro para a sua equipe, para o seu gerente, se você tem mais de uma loja, para o teu líder da outra loja, para o banhista, para o tosador, para todo mundo. Vocês precisam deixar essa informação fluir, não guarda ela para você. Esses 4 caras estão dentro do que eu chamo de oceano, o mercado chama de oceano vermelho, eles estão brigando por preço, prazo e venda online. Por isso que vocês têm todo um oceano azul para trabalhar, que é o papo de hoje, serviço, né? Serviço, atendimento, que a gente fala bastante. E se você fizer um bom serviço, o cara já está dentro da sua loja, já criou relacionamento, ele vai acabar comprando os outros produtos com você, inclusive até pagando um pouco mais caro. Isso rola direto na Petland, porque ele já confia, ele já está dentro da loja, ele já tem um relacionamento ali estabelecido. Então, gente, o que a gente sempre falava, agora vai acelerar. O negócio vai ficar mais competitivo, esse ambiente. E qual que é, por que vocês, ainda tem muita gente que não tem banho em tosa? Se você não tem, você tem que ter banho em tosa na sua loja por causa disso.
Porque amanhã vai encostar um lojão aí, já chegou de forma digital, né? Porque o digital não tem barreira. Vamos lembrar da Zinal com as lojas aí que vocês não enxergam, que está encostada do seu lado. Então, por esse motivo, que a gente bate, vai insistir, e eu me sinto na obrigação de repetir, reforçar e falar para quem ainda não ouviu, talvez isso é novo, prestar bastante atenção. Nenhum dos quatro tem serviço. Nenhum dos quatro tem serviço, né? Como foco. A Pet Love e a Zinal não tem. E a Pets e a Cobase, elas têm, mas não é foco dela, né? É um negócio que representa 2%, 3% do negócio. Por isso que vocês precisam ir para esse lado. Por isso que a gente vai para esse lado, de ter o serviço aí como foco. Então, era esse o recado, só para abrir, que eu queria passar para vocês, a importância de vocês assistirem às aulas, porque tudo que a gente fala nas aulas toda semana, vocês podem prestar atenção lá, ou tem a ver com CRM, ou tem a ver com contratação, tem a ver com marketing, tem a ver com comunicação, tem a ver com gestão de fluxo de caixa, um monte de coisa, dependendo do nível da aula que você está, mas a saída para você é essa, é você conseguir sair fora desse mar vermelho aí, dessa competição de preço maluca, e entrar para você fazer um atendimento bem feito e fidelizar o seu cliente. Por isso que a gente fala muito nisso e cada vez vai falar mais, vai contribuir mais nesse sentido, beleza? Era só essa abertura que eu queria fazer para vocês terem certeza que esse é o caminho correto. E para fechar, os quatro também, o Base Pet, Pet Love e Dog, não tem o atendimento como um objetivo, um atendimento pessoal como um objetivo principal. Porque tem dois que operam online e aí ele fala com a máquina. E os outros dois, como a loja é muito grande, não tem a figura lá do vendedor. Ele nem que ele queira, ele consegue. Tem lá o estoquista. Por isso que você precisa preencher esse buraco, pegar essa lacuna do atendimento, do serviço e explorar muito a sua loja como uma loja que é conveniente, que atende aí a cidade e o bairro. Só para reforçar para vocês isso. Beleza, gente? Então, vou passar para a Luciana. Estou aqui para ela entrar no conteúdo principal que a gente fala de banho e tosa. Rô, passa para a Tati primeiro, que ela vai entrar, depois ela passa o rosto para mim, por favor. Tá bom. Então, peraí. Tati, tá aqui. Colocar na sala de espera para me tornar anfitrião, é isso? Feito. Tá na mão da Tati. Tá com você, Tati. Oi, pessoal. Estão me ouvindo? Eu tô. Eu não tô conseguindo ligar minha câmera. Bom, eu vou ter que compartilhar a apresentação aqui, então nem vou parar nisso. Boa noite, pessoal. Eu sou a Tatiane, já conversei com vários de vocês aí. Sou gestora do comercial da Brasil Pet e do e-commerce. Eu queria só dar um recadinho aqui para vocês sobre o e-commerce. Por quê? A gente tem mais de 50 lojas cadastradas e apenas, acho que, se eu não me engano, 7 ou 8 que tem estoque. Então, assim, não adianta a loja estar cadastrada no e-commerce, porque não vai vender nada se não subir estoque. O que acontece? A gente não consegue vincular o e-commerce com cada RP diferente de cada loja. Isso a gente conseguiria, claro, mas tem um custo. Então, pensando em não ter esse custo extra aí para vocês, a gente abriu uma solução aqui, que é subir planilha. Então, eu entendo, acho que agora minha câmera foi. Muitas lojas estão com dificuldade de como fazer isso, então eu vou propor para vocês uma coisa assim que vai facilitar. Deixa eu compartilhar minha tela. Vocês estão vendo aí? Deixa eu ver. Sim, Tati. Tá. Ó, eu vou mandar uma planilha dessa para vocês, tá? A gente tem cadastrado no e-commerce 4.000 SKUs. É que aqui está filtrado. A gente tem um pouco mais de 4.000 SKUs. E eu vou passar essa planilha para que vocês possam colocar para mim o estoque de qual produto vocês têm. Então, por exemplo, você consegue filtrar aqui por marca.
O correto é você, todos os dias, se você tiver um RP que você consegue exportar o seu estoque, ótimo, é muito simples, é só criar uma disciplina aí com algum funcionário, deixar alguém responsável, exportar o estoque e subir lá. É bem simples mesmo. Deixa eu mostrar aqui essa é a tela, tá? Do Hub. Do e-commerce, é só arrastar a planilha aqui. É bem simples mesmo. Mas se você não tem um RP que controla o estoque, o que dá para fazer? Eu vou te mandar essa planilha, você separa aqui por marca. Então, eu trabalho muito com a Royal. Então, você pega esses produtos aqui, tem que colocar o preço, tá? Aqui eu já estou trazendo o preço default, que é o que a gente vende no site, tá? É o preço que a gente vendia no CD. Aqui você coloca o seu preço, você pode colocar igual o preço, não sei, ou você coloca o seu preço. E aí, aqui na coluna do lado, tem estoque. Então, qual que é a minha sugestão? Se você não consegue atualizar todos os dias, pega os produtos que você tem, que não faltam na sua loja. Então, Royal Medium Adulto. Essa ração eu sempre tenho. E caso eu não tenha, o fornecedor consegue para mim rápido. E coloca lá 100 unidades. Chuta um número grande mesmo. Eu sempre tenho, deixa eu ver um outro produto. Eu sempre tenho o tapete, a areia Pet Choice, nunca vai faltar. Coloca 100 lá, e aí a sua loja vai começar a aparecer, tá? Porque se você nunca subiu o estoque, a sua loja nunca vai aparecer no e-commerce, nunca. Se você subiu o estoque uma vez só, aquele estoque tá pausado lá. O estoque que você subiu é o estoque que você tem. Claro, se você subiu que você tem 5 produtos e você vendeu no e-commerce 4 deles, aí ele vai diminuindo, tá? Mas se você vendeu na sua loja, não tá atualizando automaticamente. Então, por isso que eu sugiro de você já pegar os principais produtos. A gente tem 4.000 cadastrados, que seja 400. Os principais aí, coloca um estoque alto e deixa rodar, até que você consiga ter um RP que você exporte esse estoque todos os dias. Só para mostrar para vocês, eu falei para alguns afiliados que tem loja, né, no Nordeste e tal, eu falei, não entra agora, porque a gente ainda está com uma tabela de preço de São Paulo. E a tabela de Nordeste, de alguns estados, são mais altas. Então, se você vender no nosso preço, você vai tomar prejuízo. Então, hoje não é mais assim. Hoje a gente tem um preço por loja. Então, agora faz sentido o Brasil inteiro entrar, só que aí você coloca seu preço na planilha ali que eu vou mandar. Então, o site está assim, ó, você entra nele aqui, ele já vai te perguntar, permitir localização? Aí, ó, veja que aqui está centro de distribuição. Se eu clicar em permitir, ele já puxa a loja mais perto da minha casa. Eu sou de Sorocaba, então ele puxou aqui a Petland do Campolim. E aí eu começo a navegar aqui pela loja. Então, eu quero comprar um tapete Pet Choice. Espera aí que agora... Aí ele já vai me mostrar, ó, retire hoje, você pode retirar hoje, me mostra a que distância que tá da minha casa, e também se eu quiser receber em casa, eu vou receber em até 4 horas. Então, Tati, a gente está vendo só a sua planilha, tá? Do Excel. Sério? Não estamos vendo a outra parte. Acho que você tem que fechar essa planilha para compartilhar a outra. Não, mas quando a gente muda, teria que mudar. Todo mundo tá vendo a planilha? Falem no chat aí, pessoal. Tá no Excel. Poxa. Tá no Excel. Não é que quando você compartilha, quando você vai mudar de tela, você precisa pausar o compartilhamento e compartilhar a outra. Já aconteceu isso comigo. Entendeu? Tá. Compartilha tela por tela. Peraí, que eu tô toda empolgada mostrando o site e ninguém tá vendo. Peraí. Você tem que pausar, você coloca pause share, aí você coloca new share e clica no site. Agora foi. Agora foi. Tá. Então, tudo que eu estava explicando é isso aqui, ó. Eu coloquei permitir localização, automaticamente ele puxou a loja mais perto da minha casa. Aí eu coloquei no produto que eu quero comprar, e aí aqui, ó,
como tem estoque nessa loja, que tá perto da minha casa, ele me fala a distância que tá, e se eu quiser retirar, eu clico aqui, e se eu quiser receber em casa, eu clico aqui. Receba em casa em até 4 horas. Então, a navegação, não existe nenhum site assim no Brasil, a navegação está completamente voltada para a loja. Então, a gente tem uma loja aqui em Sorocaba, que é afiliados, não sei se o Juliano está aí, mas a loja dele está sem estoque. Então, por isso que não está aparecendo a loja dele para mim, tá? Então, por isso que essa que é a importância da gente fazer a planilha, porque não adianta nada estar aqui se não tem a planilha feita de estoque, tá? Eu vou pegar todas as lojas que estão no e-commerce, que estão sem estoque, e vou mandar a planilha. E aí eu já aproveito e chamo também quem ainda não está, para ver se agora quer entrar, por conta de que você que vai fazer seu preço, tá? Para cada loja vai ser um preço. Acho que é isso, Lu. Acho que deu para entender, né? Alguém tem alguma dúvida? Eu vou deixar meu celular aqui no chat para vocês me chamarem, tá? Qualquer dúvida. Tá ótimo, Tati. Obrigada, pessoal. Se você puder me passar só o host. E aí, pessoal, só me avisa se vocês já estão vendo a tela. Ok, então vamos lá. Obrigado, Tânia. Pessoal, boa noite mais uma vez. Eu acho que a maioria já me conhece, mas quem não me conhece, eu sou a Luciana, eu sou gerente de operações e implantação aqui no grupo Brasil Pet. E como o Rodrigo falou, hoje eu trouxe um tema para vocês que é meio que um spoiler já, né? Isso também é um conteúdo de aula. Nós já adentramos nesse assunto na universidade e esse conteúdo vem também agregar, porque ele fala um pouquinho mais do centro de custo, para que vocês possam fazer aí um controle na ponta do lápis, realmente se vocês estão ganhando dinheiro ou não, com o preço que vocês estão cobrando de banho, tá? Então, vamos falar um pouquinho do que a gente chama de serviço, que é o coração do nosso negócio, porque a gente está falando de serviço voltado realmente para a recorrência do cliente, aquilo que fideliza, aquilo que faz você diferente, como o Rodrigo mesmo cita, dentro desse oceano vermelho, né? Então, você acaba se destacando porque você tem um serviço de excelência, e para isso você precisa ter uma coisa chamada procedimentos. Antes de falar sobre qualquer outra coisa adiante, nós temos que entender que para tudo funcionar a gente precisa ter processos, tá? E você precisa definir os processos que você vai ter na tua unidade, para que você possa ter uma padronização onde o teu banhista A faça, o teu banhista B faça e o teu tosador C e D também realize da mesma forma. Por quê? Porque a gente tem o hábito de contratar, às vezes, freelancer, e a gente coloca o freela de fim de semana, sem contar para a gente, sem explicar para ele como que é a nossa mecânica de trabalho, como é que funciona o fluxograma do seu centro de estética, assim como também na contratação do colaborador. Muitas vezes a gente fala, você é bom, faz uma tosa, deixa eu ver, beleza, maravilha, e põe ele para trabalhar. Qual o procedimento que você estabeleceu como padrão para a sua unidade, né, para o seu banho e tosa? Isso é muito importante. Por quê? Porque a padronização, gente, ela vai definir a qualidade dos seus serviços, de modo que o cliente, lógico, ele sempre, às vezes, se fideliza por um profissional, mas a ideia é que você minimize esse impacto através de uma padronização, tá? Então, estabeleça o padrão. Esse padrão, ele é chamado de POP, inclusive, ele é um item obrigatório e exigido pela vigilância sanitária. Você precisa ter o procedimento de operação padrão da sua loja, tá? Então, você precisa investir tempo em treinamento, e aí você pode chamar o teu fornecedor para este treinamento. Então, esse treinamento ele pode ser concedido para o teu fornecedor de produtos de banho e tosa, como você pode ter um profissional também que pode replicar conhecimento e ser essa pessoa que pode transferir esse conhecimento, esse treinamento, esse know-how para a tua equipe. Estabelecer regras, então as regras têm que ser estabelecidas de como tudo funciona, tudo tem que ficar muito claro, essas regras têm que estar estabelecidas e expostas, então coloque no seu banho e tosa, num quadro ou na parede, enfim, para que as pessoas realmente possam ler,
tá? Estabeleça as metas, isso a gente já tem discutido muito, já tem conversado muito sobre essa questão de estabelecer as métricas e as metas de acompanhamento para cada departamento, para cada colaborador do seu negócio, tá? E principalmente comunicar e acompanhar, né? Não dá simplesmente para a gente estabelecer uma meta e sem estar acompanhando ela aí diariamente com a sua equipe. E quando a gente também fala do ambiente de loja, a gente volta a falar daquela aula do gerenciamento de categoria, que também cabe para o meu centro de estética. Por quê? Porque o ambiente influencia na decisão de compra, ele gera uma experiência de compra. Então, o fato de você ter, às vezes, um sofazinho numa espera ali para o teu cliente, uma aguinha, um café, né, um ambiente onde você tem uma água para o pet, um tapete higiênico para ele, enquanto ele está ali aguardando o horário do banho dele. A gente sabe que tem tutor que não quer ir embora, quer esperar, quer aguardar o banho. Então, um ambiente limpo, organizado, as nossas lojas têm todas uma vitrine, um aquário realmente, para que o cliente possa assistir os serviços do lado de fora. Isso dá segurança. Então, se o seu negócio é aquele banho tosa escondido, e aí eu trago isso até como uma experiência recente, a minha sogra foi visitar um centro de estética recentemente, ela falou assim, nossa, eu não tive coragem de deixar o floquinho lá, porque eu não ia conseguir ver o banho. Ela ia levar lá para dentro, era tudo fechado e eu não senti segurança. Então, olha a importância do doutor poder acompanhar esse banho e poder enxergar como o pet dele está sendo tratado, principalmente para um cliente novo que ainda não conhece seu serviço, tá? Então, equipe limpa, loja limpa, equipe uniformizada, sorriso no rosto, é isso que agrega valor e vai gerar uma experiência para o teu negócio. E o que eu vou trazer para vocês, e aí eu vou compartilhar tanto no nosso grupo de Telegram, para vocês amanhã, e me comprometo em fazer esse compartilhamento, e isso também vai subir depois para o conteúdo de aula de EAD. Principalmente para que vocês possam estabelecer e começar uma padronização. E aí eu vou contar até uma experiência. Eu fui fazer uma gravação de um banho, né? De um processo de banho do começo ao fim. E olha que interessante, por isso que a gente fala que a gente tem que acompanhar sempre. E no momento dessa gravação, eu observei que 2 processos do nosso padrão de banho não estavam sendo seguidos à risca. Por quê? Porque funcionário é assim, colaborador, ele precisa que você esteja todo momento corrigindo, porque ele vem com hábitos já de outros lugares e é difícil mudar. Então, você precisa estar sempre trabalhando isso nele. Então, esse fluxograma de trabalho nada mais é do que o desenho desde o momento que o cliente entrou na sua loja, ele foi até a tua recepção, como que a sua recepcionista tem que atuar com ele, e passou para o centro de estética, como que é o processo do banho? O processo que eu digo, gente, é o beabá mesmo, tá? É em que momento que eu escovo o dente do pet, em que momento que eu limpo o ouvido do pet. Então, esse processo, ele tem que ser desenhado. E por que isso é importante, Luciana? A ordem dos fatores não altera o produto? Altera, gente, altera sim. Por quê? Porque quando isso também eu aprendi na prática, tá? Foi realmente concursos aí que a Pet Society, que é o nosso parceiro, trouxe, e a informação que realmente gera conteúdo que você pode transmitir também para o seu cliente. Por quê? Quando você deixa para limpar o ouvido do pet, por exemplo, depois que você deu banho nele, você vai limpar o ouvido, você vai jogar as bactérias para fora de volta no pelo. Então, o que acontece? O banho dura menos, o pet realmente vai ficar com mau cheiro ali naquela região da pelagem próxima à orelhinha. Então, não é o ideal. Assim como a escovação de dente, a bactéria também está na boca. Então, se eu deixo para escovar os dentes do pet depois, no momento que eu estou condicionando o animal para ganhar tempo, eu também estou colocando o contato da bactéria com o pelo já lavado. Então, esses processos, eles têm que ser definidos. E é para isso que funciona esse fluxograma de trabalho, tá? Então, eu vou compartilhar isso com vocês amanhã. Um outro processo que você tem que ter no teu ambiente ali de centro de estética, até para atender também padrão de vigilância sanitária. Como é que é a limpeza e a organização do seu centro de estética? Que produto que você utiliza? Como é que você desinfeta os equipamentos que você utiliza no banho tosa, além dos EPIs que são obrigatórios para a utilização? Então, tudo isso tem que estar muito explícito para a sua equipe, tá? Isso vai gerar também segurança para a equipe que trabalha com você e vai gerar também segurança e valor para o teu cliente.
Um outro processo, e aí eu trouxe como exemplo a tabela da Pet Society, de consumo de produtos, que é o quê? O procedimento de diluição correta. Não adianta você comprar um produto que é concentrado e você não fazer a diluição correta desse produto, porque você vai estar consumindo mais produto necessário do que efetivamente precisaria. Então, você precisa controlar isso na unha. Então, a Pet Society, eu estou trazendo para vocês aqui um modelinho que, inclusive, explica a quantidade de banhos que você vai utilizar para o padrão de 1 para 10, de 1 para 4, o preço de custo final desses produtos para que você possa agregar aí no teu centro de custo do centro de estética. Então, é importante que a tua equipe saiba como é a diluição, prepare a quantidade necessária para aquele dia, porque o produto, depois de diluído, ele estraga, então ele tem que ser utilizado, né, no máximo até o dia seguinte. Então, fique de olho, controle isso na unha, porque isso é custo. Como o Rodrigo mesmo cita várias vezes, o custo é igual unha, a gente tem que estar cortando o tempo todo, então a gente tem que estar olhando para ele a todo tempo. E também, por final, você precisa ter uma tabela de medida e precificação. Então, como é que vai ser o parâmetro de preço dos portes que você cobra, né? Como é que você define o cachorro que é P, o cachorro que é M, que é G, se vai ser uma régua por altura ou se vai ser por padrão de raça? Como é que você vai estabelecer isso? Tem que ficar muito claro. Não dá para você cobrar o banho pelo olhar, gente. Olhando, olha, hoje eu cobro esse valor. E isso acontece muitas vezes, porque o cliente vai lá e você olha, um colaborador interpretou que aquele cachorro ele tem pelo curto e é porte médio. Esse cachorro volta na semana seguinte, você tem uma outra recepcionista lá que interpreta diferente. Não, esse cachorro ele não tem pelo curto, ele tem pelo médio. Então, se você não tiver o padrão estabelecido, você vai cair nesse erro. E isso vai gerar uma experiência ruim para o seu cliente. E o pior cliente é aquele que não reclama. É o cliente que vai embora e ele não reclama, porque você não sabe aonde você está errando. Então, eu sempre digo, agradeça o cliente que reclama, porque ele está te dando um feedback honesto, tá? Às vezes a gente fala que é o cliente chato, mas é o cliente que faz a gente melhorar. Então, padronizou, estabeleceu os procedimentos, deixou isso de forma clara para a tua equipe, então é a hora de você pensar em vender valor, tá? Então, você vende valor e você agrega serviços a esse valor. Para quê? Para que você possa cobrar um banho a 45, a 50 reais, não sei o preço médio do banho na tua região, mas que o cliente entenda que aquele banho realmente ele custa não um valor financeiro para ele, mas sim que agrega valor ao pet dele, né? Então ele paga aquilo com gosto, porque ele entende que aquilo é valor agregado. E como é que você faz isso? Vou dar um exemplo para vocês. Primeiramente, a gente está trazendo aqui o exemplo da recepção. O cliente tem que ter tapete vermelho, gente. É boas-vindas, é sorriso no rosto, é uma equipe animada, né? É um ambiente que o cliente se sinta à vontade e que goste de estar ali. Agora, se ele chega lá, hoje mesmo a gente recebeu um feedback aí que o Rodrigo passou sobre uma das nossas unidades, para vocês verem como esse comportamento acontece e a gente tem que estar corrigindo o tempo todo, né? Que o cliente não sentiu à vontade, sentiu a equipe triste ou preocupada, enfim, né? Então, às vezes, o cenário que a gente está vivendo ali como empresário, a gente transparece demais para a nossa equipe em alguns momentos e isso pode gerar uma insegurança. Então, a gente tem que tomar cuidado como a gente coloca as coisas também, para que a gente possa ter a nossa equipe sempre inspirada e motivada e para que possa também refletir num atendimento aí de qualidade. Isso é fundamental. Recepcione o seu cliente com o tapete vermelho, tá? Sorriso no rosto e com simpatia. Esse vai ser o primeiro, né? É a primeira experiência dele. Como a gente diz, a gente não consegue causar uma segunda impressão. Então, a gente tem que... É na primeira impressão que a gente tem que ganhar o cliente. E quando a gente ainda fala de serviços, a gente tem um método bastante interessante de demonstração de produtos, tá? E antes de falar do checklist, eu vou trazer esse slide aqui, que está um pouquinho fora da ordem, mas a gente volta no checklist. Quando você tem a exposição do produto no teu ponto de venda, e olha o exemplo que eu trouxe para vocês aí, isso daí é uma foto de uma linha, né, de condicionamentos e hidratantes, é uma linha completa ali da linha Gula da Hydra, e ela é de chocolate, né, remete ao aroma de chocolate. O que eles fizeram? Uma ação super barata. Um colaborador foi lá, fez um brigadeiro, colocou nos potinhos, colocou na exposição da mesa e aquilo começou a despertar o interesse do cliente em pegar, em sentir o aroma, porque a gente compra com os sentidos, né? Então, a gente precisa, às vezes, pegar o produto na mão, abrir, sentir a essência. Isso faz com que desperte a necessidade e o desejo da compra. Então, quando o cliente tem isso de forma fácil, é muito importante.
E aí, o que é legal? Agora a gente vai voltar lá. Deixa exposto, porque aí, a partir do momento que você explica para ele, principalmente para o cliente que está chegando, olha, eu vou te explicar o nosso processo de banho. Primeiramente, a gente usa um produto da mesma linha do começo ao fim do banho. Por quê? Porque é essencial, porque se caso aconteça, né, algum produto dar alergia no seu pet, a gente sabe exatamente de onde veio. Se eu trabalho com 3 linhas de produtos diferentes, gente, e eu volto com um pet com problema de alergia, eu não sei se foi o produto A, B ou C que provocou essa alergia nele. Agora, se eu trabalho com a mesma linha do começo ao fim, eu sei que pode ser procedente de algum dos produtos que eu utilizei dessa linha, tem como você acionar o fornecedor. Então, essa é a importância e também passa segurança para o pet, para o tutor. Além de você explicar que você trabalha, né, falando especificamente da linha Hydra, eu já estou vendendo aqui um merchandise, né? Justamente você vai passar e agregar valor e explicar o procedimento, o que é testado dermatologicamente, explicar a procedência. E o bacana disso tudo é que você explica o processo. Você fala, olha, primeiramente a gente vai usar um pré-banho, que é para tirar toda a oleosidade do pelo, né? Essa sujeira mais pesada, depois a gente vai passar um outro shampoo, então depois condiciona, a gente tem toda uma etapa de produtos para limpeza do ouvido, para limpeza do olho, para limpeza da face. Quando você explica esse processo, o cliente olha para aquilo, ele entende por que um banho custa R$45. Agora, se você não explica o método e você fala para um tutor, ainda mais que está chegando pela primeira vez e que veio muitas vezes pelo preço, e você fala que o banho é 45, ele pode dizer que é caro esse preço. Por quê? Porque ele não entende como funciona lá atrás. Então, deixe claro, explícito para o seu cliente, tá? No procedimento de recepção, o checklist ele não é só um documento, gente, para mim controlar a entrada e saída do pet. É principalmente para levantar as necessidades e utilizar o checklist como um recurso de venda. Tá? Porque ali ele tem um processo de tudo que você tem de serviço. Então, a sua recepcionista ou quem estiver recepcionando o pet tem que pegar o pet. Não dá para você pegar na coleira o pet, levar, perguntar para o cliente o que ele deseja fazer e entregar no centro de estética. Não funciona dessa forma. Você tem que recepcionar, pegar um animalzinho, né, passar a mão no corpo realmente para ver se ele não tem necessidade de desembolo, se ele já não tem algum ferimento na pele, né, no olhinho. Então, tem várias situações. Se ele não está com problemas de parasitas, quando você faz essa checagem, você identifica a necessidade do pet. Aí você consegue sugerir realmente serviços que se adequem à necessidade dele. Porque hoje não é empurrar produtos, não é empurrar serviços, mas vender aquilo que realmente vai atender a necessidade. E isso vai gerar uma experiência positiva para o teu cliente, tá? Então, a forma de você se comunicar é extremamente importante. Então, o preenchimento desse checklist, ele funciona como uma pré-venda, ele funciona como uma geração de valor para o seu serviço, além desse controle de entrada e saída que precisa ter, é fundamental. Ele é um controle não só para a segurança do tutor e do pet, como para a loja também, como um controle também financeiro depois, para você acompanhar como é que está o seu SA, né, o seu índice de serviços por atendimento por profissional, como é que está o teu acompanhamento aí de venda de serviços agregados dentro da tua recepção. Então, através desse checklist, você consegue analisar tudo isso. Então, é um histórico também, né, do teu cliente. Pô, se esse cliente só vem e só toma banho, ele só dá banho, não consigo vender um serviço para ele. Então, a gente consegue ir trabalhando esse cliente aos poucos, e aí você percebe, poxa, esse cliente aqui, ele sempre faz uma tosa, ou ele tem uma raça específica, dá para mim fazer uma campanha de uma quarta-feira para os Yorkshires e chamar ele, enfim, é aquilo que a gente fala do CRM, você vai criando um histórico, e isso vem através da alimentação também do checklist. Esse documento a gente já compartilhou com vocês, ele também está disponível lá na nossa intranet, e já foi enviado também via Telegram, tá? Então, localizem lá, quem tiver dificuldades depois nos avisa, mas o mais importante, coloquem isso em prática. Ainda dentro daquele slide que eu estava falando da demonstração de produtos, aí eu vou trazer para vocês como é que é o parâmetro que a gente trabalha hoje de venda de serviços. Quando a gente fala de hidratação, a hidratação ela é extremamente necessária, principalmente para pelagem, né? Para animais de pelagem curta, porque tem muitos problemas de pele, justamente porque ela traz uma umidade melhor para a pele, ela não trata só o pelo. Então, é fundamental que você venda a hidratação para os animais. Então, o animal, pelo menos uma hidratação a cada 15 dias.
Então, quando você vende com informação a importância da hidratação para o pet, o tutor passa a entender. Não é só uma coisa estética, né? É lógico que o pelo fica mais bonito, a pelagem fica mais brilhosa, né? O aroma é gostoso quando a gente fala dessas linhas, principalmente aromáticas, chocolate, e outros tipos, mas enfim, o importante é vender a informação. É isso que vai fazer com que o cliente se convença da necessidade. E aí a gente trouxe um exemplo aqui. O nosso parâmetro hoje que a gente trabalha é 50% dos banhos dados precisam ter uma hidratação vendida. Isso é uma meta para você trabalhar dentro do seu negócio, tá? E aí eu trouxe um cálculo para vocês. Vamos fazer a um preço médio de R$45 um banho, né? Porque a maioria dos pets são porte médio. Não estou colocando um banho aqui para porte pequeno. Vamos pegar um porte médio aqui e pelo médio também. R$45. Se você vender uma hidratação a R$15, e a gente trouxe no exemplo aqui 1.000 banhos para a conta ficar mais fácil, mas a gente pode rever essa conta de forma fácil aí, envolvendo exatamente os teus números. Se você pratica 1.000 banhos a R$45, e você for realizar realmente uma venda de hidratação para 50% dessas pessoas, você vai agregar R$7.500 somente com a venda da hidratação. Ah, Lu, mas eu não dou 1.000 banhos, eu dou 500 banhos. Poxa, então estamos falando aí de pelo menos R$3.750 que você está agregando apenas com a hidratação. Te garanto que muitas vezes esse valor é o teu aluguel. Ou muitas vezes é o valor que já cobre a despesa de um profissional no seu centro de estética ou até 2. Então, comece a colocar isso em prática, porque é isso que vai fazer com que a rentabilidade do seu centro de estética vai melhorar e vai aumentar cada vez mais. Porque o serviço, além de ser o coração que traz essa essência, essa recorrência, ele é o setor mais lucrativo do teu negócio. Então, você tem que ter um olhar muito cuidadoso para ele. Quando a gente fala aí da escovação dentária, a nossa meta é de 80% de escovação para os banhos. Então, se eu dou 1.000 banhos no mês, pelo menos 800 banhos tem que ter uma escovação dentária. A rede trabalha, em média, com a faixa etária de preço de R$5 para uma escovação dentária. A gente tem os kits descartáveis, né, que você compra, e muitos tutores às vezes trazem. Quando o tutor traz, a gente não cobra o serviço da escovação. Mas se você usa, e é importante você mostrar que você utiliza um produto, né, descartável ali, isso também vai passar valor para o teu negócio, para a venda do serviço e principalmente a informação. Né? Justamente abordando o cliente de que forma, não é perguntando, você quer escovar os dentes do pet, mas perguntar, quando foi a última vez que você escovou os dentes do pet? Você tem o hábito de fazer a escovação dele? Por quê? Porque é importante para a saúde e bem-estar do seu animal. Doenças orais, elas são a segunda principal maior causa de morte nos pets, né? Então, o câncer de boca, eu perdi um poodle com 17 anos com câncer de boca, então posso falar com propriedade a importância que tem da escovação dentária. Então, evita problemas cardíacos, porque a gente sabe que a bactéria anda pelo corpo, ela pode se alojar nos órgãos do corpo, né, do pet. O mau hálito, né, aquela brincadeirinha, né, você dorme com o teu pet, como é que é o hálito dele ali? Então, tudo isso faz com que você agregue valor quando você faz a venda da escovação dentária através da informação. E aqui no exemplo, a gente trouxe uma escovação a R$5 para 1.000 banhos, você agrega, então, R$4.000, tá? Nós estamos falando de R$4.000 que você vai colocar no bolso se você trabalhar essa métrica. Gente, e R$5 é muito barato. O cliente aceita facilmente a inclusão dos R$5, desde que você passe essa informação. Às vezes, a maneira como você fala gera até, para ele que não tem um hábito de escovar ou nunca fez, às vezes ele fica até com remorso realmente, né? E preocupado, poxa, pode ter alguma coisa porque eu não estou fazendo. Então, isso gera aquele problema e aquela necessidade dele solucionar. Então, é essencial que vocês transmitam a informação. Ainda falando da venda de serviço, a gente trouxe a métrica para tosas higiênicas, tosas gingerais, e aí a gente tem um parâmetro de 25% para os banhos. Então, a gente está falando de pelo menos 25% dos banhos dados, eles têm um serviço agregado de tosa higiênica ou uma tosa específica. Então, isso também é para ser trabalhado no seu negócio. Eu não trouxe valores e métricas porque os serviços aí variam. A gente está falando desde uma tosa higiênica como uma tosa na tesoura, que vai ter uma variação de preço muito grande. O que vai identificar a necessidade do serviço é no momento do checklist, tá? Por isso que é importante.
E é muito bom quando o profissional que vai realizar o serviço tenha contato também com o pet, porque ele transfere muita segurança quando ele recepciona, o tutor explicar como ele gosta da tosa, isso gera valor, gera segurança, acolhimento, né? Então ele fica, poxa, estou entregando meu pet em boas mãos. Às vezes a gente sabe que na correria do dia a dia não é possível fazer isso com todo mundo, tá? Mas tentem colocar isso, sempre que tiver alguém disponível, que essa pessoa também auxilie na venda de serviços e na recepção desse pet. Agora vamos falar do resultado final. Então, a gente ganhou R$4.000 pelas escovações dentárias que nós agregamos, nós ganhamos R$7.500 pelas hidratações, e isso deu um incremento total de R$11.500. Vamos colocar que seus números sejam a metade, né, desse número de banhos. Não são 1.000, são 500 banhos. Vamos trazer para uma realidade de 500 banhos. Eu estou falando um valor aproximado aí de pelo menos 5.750, quase R$6.000 de incremento, além do valor principal do banho que você já cobrou. Isso é um incremento. Então, a gente está falando de um aumento significativo no seu centro de estética, com pequenas ações que, se colocadas em prática, trazem resultados. Esses parâmetros que nós estamos colocando aqui são parâmetros aplicados e atingíveis. Ninguém está trazendo uma meta aqui para vocês que não seja possível de ser atingida, tá? Isso é importante destacar para vocês. Além de outros serviços que você pode comercializar. A gente tem desde o desembolo, como a gente falou, da necessidade de você identificar ali o desembolo no momento do check-in, porque é muito complicado você vender ou cobrar o desembolo depois. Às vezes o cliente se sente enganado, né? Então, às vezes você liga para o cliente e fala assim, olha, eu verifiquei aqui o Baruch estava muito embolado e eu precisei fazer uma hidratação e precisei também fazer o desembolo. E aí você acrescenta um valor ali. Ele pode se sentir enganado. Então, o ideal é que realmente você mostre para ele, olhe principalmente nos locais aqui próximos, né, da orelha, embaixo das patinhas, onde a gente sabe que aparece muito embolo, porque as pessoas não têm o hábito de escovar realmente diariamente o pet. Então, já olhe estrategicamente nesses pontos e mostre para ele, olha, tá bem emboladinho aqui, a gente vai tentar através do desembolo retirar, porque o desembolo tem que ser feito com o pelo seco. Agora, se eu realmente, para não agredir, porque a gente, como um parâmetro aqui, como até um método de trabalho, a gente não trabalha com aquele desembolador. É proibido nas nossas lojas usar o desembolador. Então, a gente utiliza a rasqueadeira, o fluido desembaraçador, para que você possa fazer esse trabalho. E aí, se realmente ainda não conseguiu atender, você vai, depois de uma hidratação, ir melhorando isso. Mas é importante que você mostre e que você possa também identificar o nível de desembolo, porque você pode cobrar de 1 até nível 5, dependendo do teu negócio, o parâmetro de desembolo que você pode aplicar ali em diferentes faixas de preço. Assim como também você pode cobrar por penteados. E como é que eu vendo penteado? Gente, é tão fácil. Faça um book dos penteados. Pega a pessoa que é boa demais ali, que faz uns penteados muito bons, e faça as fotos, monte um book, mostre para o cliente, porque se vocês não mostrarem... E aí, o que eu vejo hoje? Que muita gente faz o tempo todo, né? Principalmente nos pets de pelo longo, e não cobram nada por isso. E às vezes você pode mostrar um trabalho mais artístico, um trabalho mais bonito, que ele possa variar ali através de um penteado, mas você não tem como mostrar isso para despertar o interesse do tutor. Então, tenha esse book de fotos, ou pode ser no teu quadro ali próximo, um book realmente de mão que você possa apresentar, mas esse é um meio fácil de você vender penteados, tá? O trimming, vocês conhecem aí, é a técnica principalmente utilizada em Goldens, né, em animais de grande porte, e o trimming ele custa até R$400 em média, então ele é trabalhoso, ele exige mais tempo também da tua equipe, mas ele também tem um valor muito agregado no serviço, e o resultado é excelente. E às vezes a gente deixa de oferecer porque a gente tende a olhar para o nosso bolso e às vezes o que a gente não compra para nós, a gente não oferece para as outras pessoas. Isso é um hábito que a gente tem que corrigir na nossa equipe, porque às vezes a equipe não oferece um serviço de R$400 porque ela julga caro. Tá? Isso é importante vocês trabalharem também na mentalidade deles. Remoção de subpelo. Poxa, você tem muito problema, você dorme com o seu pet, você junta muito pelo na sua casa, como é que está o seu sofá?
Porque se você for fazendo a remoção de subpelo, esse problema vai melhorar muito, vai evoluir bastante, né, nessa queda que vai diminuir constantemente se você continuar fazendo esse serviço. Além de melhorar a questão da melhorar a pelagem do pet. Então, tudo isso é informação que você vai transmitindo para vender o serviço para o cliente. Banho calmante e energizante nada mais é do que aquela linha Amazon da Pet Society, porque é difícil você vender um banho tropical, né? O que é um banho tropical? Difícil, é um banho para o verão. Então, quando você fala do maracujá como um efeito calmante, principalmente para os pets mais agitados, ou um banho energizante, né, para realmente um dia de verão, um dia gostoso. Então, que é o banho de Guaraná, então você consegue remeter isso a uma experiência diferente para o cliente, diferente de vender um banho tropical. Então, utilize e mude as nomenclaturas e venda isso como um valor agregado para o teu tutor, tá? O importante, então, é sempre vender informação. E como é que a gente faz isso? Treinando, treinando e treinando. Não tem outro método, tá? A gente precisa treinar e acompanhar. Como eu falei, a gente está sujeito ainda a treinar e não acontecer da mesma forma. Por isso que a rotina e o acompanhamento tem que ser constante. Agora, falando de pacotes, que é uma receita bastante importante, porque ela gera um fluxo de caixa muito, muito líquido de imediato para você. E isso é muito importante até às vezes para o momento que você está vivendo aí difícil, que você está com a corda no pescoço, às vezes está no cheque especial, antecipando cartão de crédito. Pode ser uma mecânica extremamente importante quando você faz já uma ação mais agressiva, que você pode trabalhar aí com 50%, 30% de desconto num pacote de banho para um cliente que fecha um pacote de 10 banhos, por exemplo. Além de você amarrar esse cliente a uma recorrência maior, você não abre espaço para que ele vá para a concorrência, você consegue também gerar uma experiência dele estar ali frequentemente e o resultado do trabalho vai ser melhor. Então, é muito importante para que você trabalhe os pacotes para você ter essa recorrência e ter essa receita que ela é injetada ali. Nem sempre é legal você estabelecer um padrão curto. Tem que ser semanal o banho. O cliente tem a necessidade, né? Ele que vai dizer a necessidade. O meu pet é muito alérgico, às vezes eu não dou banho semanal, passo a dar a quinzenal. Então, isso tem que ser, depende da necessidade. Então, não faça imposições. Entenda primeiramente o comportamento do seu cliente para que você possa adequar um pacote aí à necessidade dele. Então, a gente trouxe aqui alguns exemplos. O famoso compre 4 banhos e ganhe 1. Você pode ganhar uma hidratação em vez de dar um banho, escovação de dente. Você pode vender a escovação já dentro do pacote. A gente vende muita escovação dentro dos pacotes de banho. Você pode gerar através de promoção de raças também, então você pode fazer pacotes promocionais por tipos de raça, por descontos progressivos, pacotes para banhos de segunda a quarta com desconto, de quinta a sábado outro desconto, porque desde que você estabeleça as regras, desde que você comunique as regras ao cliente, que isso esteja de forma oral e explícita e também escrita, para que você não tenha nenhum problema com o PROCON, tá? Por quê? Porque senão um cliente mal informado, ele fecha o pacote que é válido até quarta-feira e ele aparece num sábado para dar o banho no pet. E aí vai gerar, né, um problema, porque você tem uma agenda já cheia e você tem um preço diferenciado para esse dia. Então, comunique e deixe isso de maneira explícita para o seu cliente. Então, isso vai gerar uma maior recorrência para vocês. Ele tem um controle melhor de agenda, gente, melhora a tua ociosidade. Por quê? Porque o controle do pacote é mais fácil de ser realizado, porque você já consegue colocar e programar os banhos que você vai ter na semana ou na quinzena, de acordo com aqueles pacotes, tá? E aí você consegue ver quais são os espaços na agenda que você vai ter de encaixe para banhos avulsos, até para estabelecer a necessidade de ter que trazer um profissional a mais aí como freelancer. Então, isso é extremamente importante. E se vocês não trabalham, coloquem o pacote em prática, tá? Venda os benefícios do pacote para o cliente. Como é que a gente vende? Quando a gente fala, olha, você comprando 4, você ganha um banho, às vezes não agrega valor. Mas quando você faz a conta ali na ponta do lápis, né, principalmente quando para as pessoas que têm 2 pets ou que têm um pet
pet de porte maior, que o banho é um pouco mais caro, o que você vai fazer? Faz a conta matemática. Olha, com o banho avulso hoje, Luciana, você está gastando em torno de R$250, né, por mês. Agora, se você fizer o pacote conosco, esse valor ele vai cair para R$200. Estou dando um exemplo aqui. Então, quer dizer, poxa, eu já enxergo que eu vou ter uma economia de R$50. Então, a gente precisa transferir essa informação de forma bastante clara, tá? Isso é um argumento que funciona muito bem, muito melhor do que descontos, de você falar em percentuais, mas mostrar exatamente qual é o ganho que o cliente também está tendo financeiro com aquele pacote. Concluindo e já quase fechando, gente, quando a gente fala da finalização ali dos trabalhos, como a gente falou, o link do profissional quando necessário, é esse momento que a gente está falando do profissional do centro de estética interagir com o cliente, por isso que a gente fala muito da necessidade das pessoas saberem se comunicar, é importante a gente contratar não só pela aptidão técnica, mas esse profissional também vai se comunicar com o seu cliente, é importante que ele saiba se comunicar muito bem. O link com o veterinário aumenta demais o ticket médio da loja, né? O veterinário ali no momento ocioso, ele está se relacionando com o tutor, também sugerindo, acompanhando os trabalhos do banho e tosa, ele faz com que agregue informação, às vezes o profissional já disse para o tutor, né, que aquele pet está com um probleminha, a orelha está um pouquinho vermelhinha, ou a pele está com uma sinalização de algum edema, alguma coisa, e quando isso vem do veterinário, traz mais segurança ainda para o tutor, tá? Deixe o cliente à vontade, como a gente falou, hoje, quem escolhe é o cliente, né? Você direciona e você proporciona para ele quais são as soluções, mas a decisão é dele. Informe o horário sempre do término do serviço, não esqueçam de avisar o término do pet. É muito ruim quando o doutor vem e fala, poxa, fiquei aguardando 2 horas, ninguém me ligou para falar que o pet estava pronto. Então, tem essa rotina ali na sua programação de você realmente avisar o horário assim que você já concluiu, né, os serviços para que o tutor possa vir retirar o pet. Na entrega do pet, busque sempre o feedback. Importante ter a assinatura do profissional que realizou o serviço, né, a assinatura do tutor também no check-out para dizer que está tudo certinho. E peça para ele fazer uma avaliação de satisfação. É importante, é um termômetro importante para você saber como que está a qualidade dos serviços do seu centro de estética. Crie essa rotina realmente para olhar esse comportamento de compra do seu cliente, circule ali no seu centro de estética, na tua recepção, acompanhe atendimentos. Isso é importante para você entender se realmente você está entregando valor e aquilo que você realmente exige da sua equipe, tá? Agora nós vamos entrar um pouquinho no cálculo matemático. Eu trouxe para vocês uma tabela que muitas pessoas aí vivem nos perguntando, poxa, mas quantos profissionais eu preciso para o centro de estética? Como é que a gente faz esse cálculo e essa conta? Eu trouxe aqui na tabela, essa tabelinha, ela diz ali, uma métrica onde você vai colocar, eu vou entregar para vocês também em Excel, ela já está com a fórmula, então basta você imputar ali o número de banhos que esse profissional dá em média por dia, a quantidade de dias que ele trabalha na tua unidade, o ticket médio de serviços do seu negócio, né? Então, você precisa entender qual que é o teu ticket médio de serviços e qual que é o cálculo ali do faturamento vai ser automático, tá? E aí você vai entrar com a informação da folha de pagamento também, o quanto que você paga para este profissional. Você paga um piso, você paga um pouco mais, enfim. Ali a gente vai ter automaticamente os custos de folha, o seu CSV, que é o custo de serviço, já levando-se em consideração, né, comissionamento também médio aí da categoria, a gente fala que o comissionamento vai de 5% a 10% em média, então em torno de 6,5% quando a gente considera os tipos de serviços que realiza, porque geralmente para as tosas são 10%, para outros serviços são 5%, e o imposto que isso também vai gerar. Então, aqui no exemplo, veja que se o teu profissional dá 2 banhos por dia, você está tendo um prejuízo com esse profissional. Agora, se esse profissional passa a dar 3 banhos por dia, o cenário começa a mudar. Eu começo a ter lucratividade. Então, o nosso ponto de equilíbrio por banho, por profissional, a quantidade de 3 banhos, há um exemplo aqui de R$45 o ticket médio. É lógico que a importância do teu ticket médio vai influenciar aqui, tá? Por isso que a tabelinha é automática. Agora, quando eu falo de 10 banhos, que é a nossa métrica ideal para um profissional, veja o resultado como melhora. Por que a gente fala 10? Por quê? Porque a gente está falando de 8 horas de trabalho em média, né? Onde você tem 1 hora de intervalo. Se você for trabalhar
uma média de 40 minutos aí por pet, você consegue realizar 10 banhos com qualidade, com segurança, por ter o profissional para o pet, para o tutor. Agora, se você começa a trabalhar 12, 15 banhos por profissional, você vai ter um profissional esgotado e uma qualidade talvez comprometida. Então, entre num equilíbrio, tá? Então, a gente fala com equilíbrio, a partir dos 7 até os 10, você está ali num equilíbrio até que saudável. Aí você caiu de 7, já tem que começar a ficar preocupado, tá? Então, esse parâmetro e essa tabelinha a gente vai mandar para vocês. Também me comprometo em mandar até amanhã via o Telegram, e isso também vai entrar dentro do conteúdo que depois vai ficar disponível na aula aí do EAD. Um outro custo que você tem que considerar e que eu trouxe para vocês, e aí eu procurei com a Tati ver qual que era o preço, a base de preços hoje que vocês compram, né, o produto da Pet Society na Logland. A gente sabe que tem tabela diferente por estados, então eu peguei um parâmetro aqui de um dos preços de tabela, tá? Eu, se não me engano, a tabela de São Paulo, mas enfim, o que você vai fazer? Você vai aumentar ali, por exemplo, o shampoo neutralizador. Por que usar 1 para 10, gente? Por quê? Porque 1 para 10, ele tem uma embalagem onde ele vai me render até uma média de 500 banhos. Então, é importante que você, inclusive eu pedi a revisão da Pet Society desses dados, a Camille deve estar me mandando essa revisão, então ela me atualizando, eu também atualizo vocês, tá? Sobre o parâmetro da quantidade versus o produto, porque às vezes o fornecedor muda alguma coisa na composição, na embalagem, e aquele famoso, né? Eu não aumento o custo, mas eu diminuo na quantidade. Então, eu pedi uma revisão para ela, ela deve estar me mandando aí até semana que vem. Mas o parâmetro até então se você compra uma embalagem de 1 para 10, você realiza até 500 banhos. E ali a gente tem, nessa tabela, um exemplo de pelagem média, um exemplo de pelagem curta, de pelagem longa, de porte médio, porte pequeno. Então, a gente tem porte grande. Para quê? Para que você saiba fazer a conta de quanto você gasta por cada insumo que você utiliza num banho. Então, vamos dizer que você, o primeiro exemplo aqui, tá? A gente está falando de um animal de pele média, né? Um maltese, um shih tzu, que geralmente, daqui pelo menos em São Paulo, é a maioria, né? Um York. E aí você tem um parâmetro lá que você utiliza a linha 1 para 10 e não a linha 1 para 4, que a 1 para 4 tem um rendimento menor. Então, você tem o neutralizador de odores, que é o primeiro processo do banho, depois você vem com um shampoo neutro, depois você condiciona e você usa uma colônia. Esse é um banho básico, tá? Ele não está agregando nenhum outro tipo de serviço. Então, você tem um custo ali médio de R$ 1,94 por banho. Tá? Então, você consegue definir, se você já tem a tabela de cima, onde você sabe o cálculo do custo do profissional, você já tem o quanto custa o teu insumo por banho, você sabe o quanto você paga de toalha. Às vezes, se você não lava as toalhas no próprio local e você pega uma empresa que faz a esterilização e lavagem dessas toalhas, você vai pagar em torno de R$ 1,20 a R$ 1,50, que é essa média hoje que cobra esses serviços. E existem as toalhas descartáveis também no mercado hoje, que o custo reduz pela metade, fica em torno de 60 centavos, sem negociação. Hoje você compra essas toalhas até dentro do Mercado Livre. Só que ela não é uma toalha de fácil de lidar, porque ela absorve muito bem, mas você tem que ficar torcendo essa toalha para continuar o processo. Então, o funcional dela é um pouco difícil de se trabalhar no centro de estética, mas a gente está, inclusive, pilotando em algumas lojas essa ideia. Por quê? Porque quando você pega esse produto, depois embala ele com um cheirinho e põe num saquinho e dá para o tutor e fala, olha, aqui a gente utiliza... Até as nossas toalhas são descartáveis, né? Então, estou te dando de presente, se você quiser usar em casa. Eu brinco que é um ótimo pano para limpar vidro depois. Então, assim, é uma experiência nova também para o cliente. Então, pense talvez em adotar isso no seu negócio. Às vezes vale a pena fazer um teste. Enfim, para a gente finalizar e não se prolongar muito, que a gente já está com o horário certinho. Então, você vai fazer as contas certas. Somou o custo da minha toalha, somou o custo do meu insumo, já sei quanto custa a minha mão de obra. O que fica difícil a gente apurar hoje lógico, o quanto eu consumo de água, de luz. Isso é muito relativo, tá? É muito difícil. Você teria que ter aparelhos específicos para medir isso. Então, aí a gente realmente trabalha com um sistema de rateio mesmo, que você possa colocar ou interpretar isso como um custo fixo e não como um custo variável para a tua operação. Tá? Então, tendo essas informações em mão, você consegue fazer uma formação de preço melhor. Então, você hoje consegue analisar se você está tendo um lucro bacana com o seu centro de estética. E aí, na tabela ali, tem os exemplos também para alguns produtos, como
o condicionador, o hidratante, porque o hidratante ele tem uma proporção, então um vidro de hidratante eu faço até 20 hidratações, então olha quanto que rende isso. Isso é um resultado excelente para nós, o custo é muito baixo, então por isso que a gente fala que o centro de estética é o coração do seu negócio, você tem que ter um olhar carinhoso para ele, realmente com um olhar atencioso, porque é ele que vai te destacar no meio dessa multidão, no meio desse oceano de concorrência. Então, gente, fixe aí, utilizem todos as metas e os parâmetros que a gente tem aí transferido de informação e know-how para vocês, tá? Isso aqui tudo vai estar disponível na nossa intranet aí dentro da universidade e eu já mando as planilhas para vocês, tá bom? Agradeço e vou ficar aqui disponível também para responder algumas dúvidas aí. Eu já vi que o chat está piscando, deve ter algumas colocações, vamos ver. Enquanto você vê as colocações aí, Lô, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu estou sem câmera que minha internet está oscilando, agora eu tirei, tá? Primeira pergunta, uma reflexão para vocês responderem aí no chat até. Os seus funcionários, os seus colaboradores, eles têm conhecimento? Quantos de vocês comunicaram, informaram os seus colaboradores que vocês participam de um programa, que têm acesso a aulas semanais, que têm acesso a essa informação? Só queria fazer enquete ao vivo aqui para entender quem disse isso e quem não disse. Quem mais, gente? Obrigado pelas primeiras respostas aí. Tem só uma loja até agora que respondeu somente a recepção sabe. O outro colocou, a Adriana colocou, divulguei em partes. Toda a minha equipe sabe, alguns sabem. A nossa gerente participa. Somente a recepção. Converso frequentemente com todos os funcionários. Toda a equipe sabe. Bom, a maioria, pelo que eu estou vendo aqui, batendo o olho, a equipe sabe. Aí tem aí uma minoria, alguns que só a recepção sabe. Estamos reestruturando a equipe. Eu queria deixar isso bem, provocar vocês só e sugerir para que vocês, a outro respondeu o Marcos, alguns sabem, para vocês deixarem isso assim mega explícito. Se eu fosse vocês, já falei isso algumas vezes também, eu provocaria as reuniões semanais curtinhas, a mensal um pouco mais longa de 1 hora. Abre a tela, simplesmente tira um dia uma dessas reuniões, abre lá a tela, mostra para as pessoas tudo que tem, mostra para as pessoas que você está pagando, aí se você quiser, você não precisa dizer quanto, que isso custa, que você está investindo seu tempo, que você está investindo, se capacitando para poder transmitir isso para eles. De novo, gente, eu sempre falo que se você não envolver as pessoas em tudo que você está fazendo, o nível de motivação cai. Todo mundo quer saber como motiva, né? Eu garanto para vocês que vocês simplesmente contarem, mas não contar só de rabo de orelha, nós estamos num programa, não, bota todo mundo numa sala, explica, olha o que a gente tem direito, olha o que acontece, né? Explica o que esse produto, por exemplo, de Pet Choice, ele é um produto exclusivo, que não vende. Explica o máximo possível, seja muito óbvio com todo mundo, vai gerar um engajamento maior, vai motivar mais. O cara pode ter certeza. A maioria vai falar, pô, legal, eu estou numa loja que o meu chefe está investindo, ele está se capacitando, está trazendo coisas novas, está contando para a gente, está dividindo com a gente. E eu sou importante para a loja, porque ele está contando para mim. Isso parece assim, meio idiota, mas não é. Tem um valor muito grande. Então é só esse reforço aí antes da Luciana entrar aí nas dúvidas de vocês, tá bom? Façam isso aí. Sempre descentralizem tudo, envolvam as pessoas, que essa é a melhor forma de você motivar. É você envolver todos. Ótimo.
Bem, vamos lá. Tem uma pergunta aqui que fala da importância, né, de frisar realmente sobre a questão da diluição dos produtos. Nós temos até algumas lojas aqui, pessoal, que faz a dosagem, tá? De acordo com o número de agendamento dos banhos. Sabe aquele saquinho, uns chamam de sacolé, outros de gelinho, enfim, não sei como que é o nome na tua região. Mas ela já faz a dosagem certa, né, na quantidade de ml correto e já deixa ali as bisnagas prontas para não ter o desperdício também, tá? Tanto a importância de você utilizar, como também a importância de diluir e usar na quantidade correta, né? Porque não adianta aquela tabela de cálculo e eu ver o banhista besuntando o cachorro com o produto, né? Então, eu também realmente devo estar tendo um desperdício ali mesmo do produto diluído de forma correta. Uma outra pergunta é sobre a escovação dentária, se são da Pet Society. Isso é aberto, tá, Tomás? Algumas unidades trabalham com o produto da Pet Society, outras não. Outras realmente compram um material descartável de outras empresas, mas a pasta dentária a gente sempre sugere que seja justamente para entrar dentro daquele princípio de usar o mesmo produto do começo ao fim, tá? Como faz para controlar os banhos do cliente do plano? Então, a gente utiliza hoje um recurso através do Excel mesmo, tá? Mas a gente vai ter novidades aí em breve, quem sabe com o lançamento, quando nós tivermos o lançamento aí da nossa plataforma própria, o nosso sistema mais para frente, onde a gente também tenha esse controle paralelo de banhos. Hoje a gente utiliza uma tabela em Excel. Essa tabela é simples de você utilizar, se eu não me engano ela já foi compartilhada em alguma aula, mas eu vou ressaltar, se não tiver o compartilhamento dela, eu posso incluir nessa próxima aula de banho e tosa. E você vai simplesmente ali realmente marcando, pega o checklist todos do dia anterior e você alimenta essa planilha no mais tardar até o dia seguinte ali para você controlar o número dos pacotes, tá? Com relação, eu divulguei hoje para a equipe, aí já são as perguntas do Rodrigo. Vamos ver se tem mais alguma outra pergunta. Vocês colocam algum prazo para o uso do pacote de banho? Foi o que eu ressaltei para vocês. É lógico, a gente não quer vender um pacote de 4 banhos e o cliente usar em 1 ano. Não é esse o objetivo, tá? Mas quando a gente deixa o cliente mais à vontade para a utilização desse pacote, isso também faz com que o cliente se fidelize muitas vezes. Porque, como a gente falou, dependendo do tamanho e porte do animal, o banho não vai ser semanal, o banho vai ser quinzenal. Então, geralmente, os banhos acontecem de forma semanal, no máximo em quinzenal. Mas agora, quando nós tivemos uma campanha dentro da pandemia, que foi com o objetivo realmente de muita gente perdida, pet shops fechados e as pessoas procurando e muito cliente novo entrando, a gente fez uma campanha muito forte, a gente fez os pacotes com 50% de desconto para 10 banhos e a gente colocou a disponibilidade do cliente de realizar esses banhos até dezembro, tá? E foi um sucesso. A gente realmente bateu recorde de vendas na unidade, a gente vendeu mais de 250 pacotes ali, então foi muito bem realizado e foi um dinheiro que entrou, como a gente falou, na veia do negócio, tá? Deixa eu voltar aqui, vamos ver qual a outra pergunta. Na remuneração do banhista tosador, paga-se insalubridade, periculosidade. Isso depende, você tem que fazer. Quando você abre uma empresa, você tem que ter o PCMSO e o PPRA, né? Que é o mapa de risco da sua empresa, tá? E depende muito também do acordo coletivo aí da categoria que você tem aí como sindicalista ali, como o sindicato dos profissionais do seu centro de estética. Então, aí você tem que consultar o teu contador para saber dessa obrigatoriedade, tá? Como vocês lidam com um cliente que adorou o serviço no check-out, mas depois de 2 semanas reclama do serviço realizado? Gente, eu tenho uma cliente em uma das nossas operações que até no Reclame Aqui, ela já colocou reclamação e ela não sai de lá. Ela está lá toda semana. Então, assim, tem cliente que é cliente difícil, não tem jeito. E como é que a gente faz? A gente recebe sempre de tapete vermelho, a gente procura sempre atender o cliente da melhor maneira possível, né? Justamente porque a gente entende que todo cliente é importante. Agora, como é que a gente vai explicar isso para o cliente? Como é que a gente vai trabalhar isso com o cliente? Principalmente, realmente, mostrando a tua preocupação, né? Falando que você vai conversar com um profissional, você vai identificar, vai assistir as imagens da câmera, que isso é fundamental, isso é segurança, isso é lei, tem que ter a gravação para que vocês possam ali também acompanhar o que está acontecendo, tá? Mas reclamação a gente está sujeito, gente. A gente lidar, o pet nem sempre é tranquilo,
tranquilo, às vezes é agitado, a gente está sujeito, a gente está lidando com vidas, e a gente tem que ter jogo de cintura, tá? Então, a gente tem que conversar sempre com muita tranquilidade com o cliente, com muita transparência, deixar o cliente falar, ouvir, nunca bater boca com o cliente, falar alto com ele, tira o cliente de cena, traz ele ou para o consultório veterinário, ou para a tua salinha, oferece um café, uma água, conversa com ele com tranquilidade, que eu tenho certeza que você vai contornar muito bem a situação. Gostaria de saber se pode ser interessante eu fazer um contrato de pacote explicando o que está incluso ou cada plano. Olha, eu não vejo problema, Igor, a gente não tem a prática de estabelecer um contrato, né? Porque quando você fala de contrato, parece que é uma barreira, né? O cliente pode achar aquilo como um impedimento. Então, eu sugiro que você tenha simplesmente as regras. Assim como você vai, às vezes, comprar um calçado e não tem, e você recebe junto com o calçado um folhetinho explicando qual é a regra de troca. Então, se você estabelecer uma coisa simples ali com as regras, aquilo já está sendo muito bem explicado para o cliente, você já tem um documento de que ele está ciente de fato, tá? Eu não vejo a necessidade de ter um contrato. Como você sugere resolver algum acidente de pet, corte? Gente, isso é muito comum, né? Acontece, por melhor que sejam os nossos profissionais, como eu falei, nós estamos lidando com vida, e a situação pode acontecer, principalmente quando você não tem um processo muito definido, como o uso do desembolo, como proibição, a reciclagem, aquele turnover que você tem sempre de não ter um padrão de um freelancer, você está sempre com uma pessoa nova, então você fica suscetível a acidentes, tá? Importante você sempre ter clareza, tá? Na hora que aconteceu, o tutor já tem que ser acionado, já tem que ser avisado, você tem que ter o seu veterinário, que é o RT responsável, que vai atender esse pronto atendimento, você vai bonificar ele de todo e qualquer serviço realizado ali, você vai, inclusive, bonificar ele do medicamento e tudo que foi utilizado para que você possa sanar esse problema, tá? O importante realmente é transparência e mostrar toda a preocupação e o cuidado que você teve para resolver o problema. Já fiz contrato, mas fica burocrático, o cliente não aceita muito bem. Eu também acho que quando a gente fala de contrato, já pesa um pouquinho, né? Ele vai achar que é enganação, é meio perigoso. Como a gente controla a agenda, o horário de cada pet? Então, a gente utiliza o Pet Booking, né, como ferramenta. O Pet Booking você faz todo o controle de agendamento, inclusive dos banhos que são recorrências, e ele funciona como um aplicativo, inclusive, para o tutor novo te localizar através de uma geolocalização, agendar o banho online também. Ele permite integrações com alguns sistemas, no nosso sistema, no caso, o nosso sistema que ele é integrado, então a gente consegue fazer todo o controle de agenda, mas você pode usar uma agenda do Google, gente, para essa finalidade, tá? Existe vários meios de você utilizar e programar essa agenda sem nenhum problema, mas o Pet Booking hoje é uma experiência bastante positiva que a gente utiliza na rede. Mais alguma pergunta? Bem, espero que eu tenha esclarecido aí todas as perguntas. Como fazer o cálculo aproximado de banho, então, como a gente falou, né, a questão de banhos e questões de energia e consumo de água, gente, somente com equipamentos apropriados, e isso é muito difícil de você controlar, é muito caro esses equipamentos. O que existe hoje no mercado são algumas duchas que inclusive a gente está vendo uma até para homologar dentro da rede, que é uma ducha realmente que ela vende como sendo algo muito mais econômico, tá? Então ela mantém uma pressão do banho, mas ela gera uma economia. Então, isso é muito difícil, é muito complicado, porque isso envolve o profissional, nem tem profissional que vai dar um banho em 10 minutos, tem profissional que vai demorar o banho em 15 minutos, o número de processos que esse banho vai ser realizado, né, se ele vai ter alguns serviços adicionados ali, isso já muda a estatística de consumo, então é muito difícil você fazer este parâmetro. O que você pode controlar é sempre de que forma? Acompanhando, né, a tua linha de crescimento de número de banhos com a tua linha de crescimento de consumo de água e luz. Então, você vai fazendo um rateio ali para que você possa ter um parâmetro, tá? Mas agora, recentemente, pelo menos em São Paulo, a gente teve um boom de aumento de consumo, tanto de luz e de energia aí, pela cobrança que foi feita por muito tempo pela média de consumo, e agora veio a conta pesada, e isso acaba distorcendo também muitas análises, tá? Vocês cobram do funcionário se ele quebrar algum equipamento, por exemplo, lâminas. Tânia, se eu te falar que a gente não tem problemas com isso, você de repente vai achar que é mentira, né? Mas não que a gente tenha
realmente identificado de pronto. A gente sabe que acidentes acontecem, eu acho que da primeira vez cabe somente uma, né? Se você orientou, você explicou, e aí você tem todo aquele acompanhamento, e você depois aconteceu, você deu uma advertência oral para ele, e isso não aconteceu mais, beleza. Agora, se virou uma negligência, uma recorrência, aí sim é o caso de você entrar com uma advertência realmente por escrito. O que nós temos em algumas unidades é que eles montam um kit para cada profissional. Então, vai lá, já tem o jogo de lâminas, das suas tesouras, né? Todo o teu kit de trabalho. Então, olha, você, o teu primeiro dia de trabalho, você está chegando conosco, esse é o seu kit de trabalho que você está recebendo hoje. Você é responsável por zelar por ele. Então, você assina até um termo, né, de responsabilidade, assim como a gente, como quando trabalha numa empresa, recebe um telefone, um equipamento para trabalhar, tá? E isso, então, traz um compromisso maior dele, e aí não tem como ele dizer, não sei quem foi, tá? Então, também é uma rotina que você pode aplicar aí dentro da sua unidade. Deixa eu ver aqui se eu perdi alguma pergunta. Aqui no Sul é uma fiasca... é uma friaca só, é bastante frio, né, Tomás? E aí vocês usam aquecedor a gás, né? Então, beleza. Então, o teu consumo talvez seja um pouco menor, né? Se a gente ainda tivesse o uso da luz solar, também seria menor ainda o nosso custo. O número de 10 pets para cada profissional, mas quando tem todas, como posso calcular o número ideal por profissional? Não entendi a pergunta. O número de 10 pets para cada profissional, mas quando tem todas, como posso calcular o número ideal de profissional? Quando tem tosas, desculpa. Gente, só um segundo, Lu, só um segundo, Oi. Lu. Gente, vai bater 8h30, eu preciso sair que eu tenho uma outra 9 horas só para eu conseguir engolir alguma coisa aqui. Então, vou deixar vocês para vocês finalizarem, para você finalizar aí, tá bom? Não, tá ótimo, tá ótimo. A gente vai ficar só mais 5 minutinhos aqui também. Gente, obrigada, boa amor. noite, obrigado pela presença de vocês, continuem engajados aí e apliquem tudo que o negócio vai continuar prosperando. Um abraço, obrigado pela participação, tchau, tchau. Nada, tchau, Rô. Não percam, então tem a live do Rodrigo às 9 horas agora também, tá? No Instagram para vocês acompanharem. Então, gente, o número de tosa, aí, por isso que a importância da agenda, né, e da ociosidade, porque quando você tem uma tosa, às vezes que pode levar até 2 horas, né, para ser realizada. Então, você tem que considerar realmente que aquele profissional, ele vai estar sendo utilizado em 2 horas do dia. Então, você não vai conseguir fazer com que ele realize ali os 10 banhos no dia. O banho que a gente utiliza, ele é como parâmetro, né, para a execução dos outros serviços. Então, tudo parte de um banho, tá? Por isso que a gente fala como média. Agora, se você tem, e ele é um parâmetro geralmente para banhista. Agora, o teu tosador, ele vai ter que ter um parâmetro dependendo da quantidade de tosas que forem aplicadas ali, forem agendadas no dia, tá? E se é uma tosa higiênica, se é uma tosa na tesoura, depende muito da influência do tipo de tosa. Já é um cálculo mais difícil de você manter. Gente, acho que é isso, tá? Eu agradeço a participação de vocês. Então, como eu falei, esse conteúdo de aula ele vai ficar disponível aí para quem já está desde o comecinho, vai ver esse conteúdo em breve. Para quem está entrando agora, vai demorar um pouquinho mais para frente, mas as tabelas eu já vou deixar disponíveis para vocês, para que vocês possam fazer os cálculos aí interno, tá? E aí, qualquer dúvida também, estou à disposição de vocês, tá? Aquele e-mail que vocês utilizam, que é o operação@geraçãopet, eu estou em cópia, tá? Então, se vocês quiserem se comunicar ali também através daquele e-mail comigo, fiquem à vontade, tá? Mais uma vez, obrigada, tá? Uma boa tarde não, né? Uma boa noite para vocês, gente. Um abraço.